Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. O Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Alimentos subiram os preços em média 44% durante a pandemia. Codevasf entrega máquinas e equipamentos para Minas Gerais. Foragido da Justiça de São Paulo é preso em Montes Claros. Ele é acusado de matar o enteado com chute na cabeça. E ainda, criança de 4 anos é picado por escorpião e precisa ser transferido por helicóptero para Montes Claros. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Quando o assunto é desigualdade salarial entre homens e mulheres, o Brasil faz feio. No país, as mulheres recebem em média 2/3 do salário dos homens exercendo a mesma função. E esse cenário tende a se agravar com a pandemia. Nas ruas, eles e elas andam lado a lado, mas no mercado de trabalho existe um descompasso na trajetória profissional. Muitas vezes, exercendo a mesma função, os homens ganham mais que as mulheres. E se tudo continuar como agora, a ONU aponta que vamos demorar 250 anos para ver esses dois grupos recebendo salários iguais. Situação com grandes impactos para a sociedade. Essa perpetuação das mulheres numa situação de inferioridade salarial, ela tem consequências muito sérias para a manutenção de níveis de pobreza, né, para a segurança alimentar de muitas famílias brasileiras, né, e para, inclusive, um investimento nas gerações seguintes. Né, porque, então, se as mulheres ganham menos, elas têm que trabalhar mais horas do que elas precisariam, e infelizmente, somente em famílias com mães singulares, quem vai, né, se preocupar com a saúde dos filhos, a educação dos filhos? É preciso tempo, que nós sociólogos chamamos de capital social intrafamiliar. É preciso que os adultos tenham tempo para gastar com seus filhos, para que seus filhos possam ter bons resultados lá na frente. Cenário que tende a se agravar durante a pandemia, segundo a ONU, já que boa parte das mulheres atuam no setor de serviços, hotelaria e na informalidade, algumas das áreas mais afetadas nesse período. E a busca de uma recuperação econômica passa, entre outras coisas, pelo incentivo à redução da desigualdade salarial. Quando a gente olha para o PIB de um país, um dos componentes que a gente olha pelo lado da renda é exatamente o salário. Então, ter pessoas trabalhando, ter pessoas na força de trabalho com salários justos é algo que está incentivando a economia como um todo. Então, a gente está falando de uma pessoa que vai receber esse salário, que vai gastar esse salário dentro da economia, isso vai fazer com que o dinheiro circule, vai fazer com que novos empregos sejam gerados. Então, a gente tem o que a gente chama de efeitos multiplicadores de tudo isso. Ou seja, se eu estou reduzindo o salário das pessoas, eu estou reduzindo o potencial de gasto e, consequentemente, eu estou reduzindo o potencial de crescimento daquele país também. Essa desigualdade existe em todo o mundo, mas tem se acentuado no nosso país nos últimos anos. Um relatório do Fórum Econômico Mundial analisou a situação em 153 países e o Brasil aparece apenas na posição 130 quando o assunto é igualdade salarial. Aqui, as mulheres recebem pouco mais de 2/3 dos homens e a diferença fica ainda maior em cargos de gestão e postos tradicionalmente ocupados por homens. Um dos fatores é justamente uma desigualdade na percepção da qualidade do serviço ofertado e da qualidade do talento das pessoas.
Com isso, as mulheres têm maior dificuldade de acesso a determinadas vagas em determinados setores da economia e faz com que elas somente ocupem as vagas de base, com maior dificuldade, por exemplo, em ascender a cargos de mando e gestão, com maiores dificuldades em alguns setores que são reconhecidos como setores masculinos e têm uma remuneração maior, como, por exemplo, setores de engenharia, setores de tecnologia, setor financeiro, são algumas das áreas que nós percebemos essa diferença. Apesar de assegurada pela Constituição, a igualdade salarial encontra muitos desafios. Por isso, um projeto de lei em tramitação no Congresso quer impor multas mais rígidas para empresas que pagarem salários diferentes a homens e mulheres. Nós sabemos hoje que a mulher ela tem igual capacidade ao homem e ela tem total condição de desempenhar essa função com o mesmo tipo de produtividade, com o mesmo tipo de qualidade. E essa legislação, ao estabelecer a multa nesse tipo de situação, apenas reconhece a injustiça dessa situação e demonstra que a gravidade do fato que não pode ser reconhecida uma diferença entre homens e mulheres simplesmente pelo sexo ou pelo gênero das pessoas. O projeto de lei é visto com otimismo, mas está longe de ser a solução para reduzir as desigualdades. Também precisa ser acompanhado de medidas que ofereçam suporte para a manutenção e crescimento das mulheres no mercado. É um primeiro passo, é essencial exatamente por isso. É muito importante que as pessoas realmente sejam cobradas quando elas estiverem remunerando de forma diferente homens e mulheres que exercem as mesmas ocupações, mas a gente precisa de muito mais do que isso, então a gente precisa de políticas adicionais, relacionadas principalmente à maternidade, desde a licença maternidade até o cuidado dos filhos, para que isso seja reduzido, que essas desigualdades elas não fiquem dentro ali da profissão e simplesmente por causa dessa multa. A gente precisa de mais apoio, senão os salários vão continuar diferentes, vão continuar muito desiguais. No próximo bloco, criança de 4 anos é picada por escorpião e precisa ser transferida de helicóptero para Montes Claros.